Olá, olá, amados. Aqui estamos nós para mais um capítulo de leitura da Bíblia em 365 dias. Hoje, dia 28 de janeiro, temos Lucas, capítulo 20, ao versículo 27 ao 47, Gênesis, capítulo 37 e Salmos 28. E diz assim a palavra do Senhor em Lucas 20, versículo 27. Chegaram então alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição e perguntaram-lhes: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer alguém, tendo mulher, mas não tendo filhos, o irmão dele case com a viúva e suscite descendência ao irmão. Havia, pois, 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. Então o segundo e depois o terceiro casaram com a viúva, e assim todos os 7, e morreram sem deixar filhos. Depois morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será ela esposa? Pois os 7 por esposa a tiveram. Respondeu-lhe Jesus: Os filhos deste mundo casaram-se e dão-se em casamento, mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem se casam, nem se dão em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Mas que os mortos hão de ressuscitar. O próprio Moisés o mostrou na passagem a respeito da sarça, quando chama ao Senhor, Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos vivem. Responderam alguns dos escribas: Mestre, disseste bem. Não ousavam, pois, perguntar-lhe mais coisa alguma. Jesus, porém, perguntou: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi diz no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. Logo Davi lhe chama Senhor, como, pois é ele o Filho. Enquanto todo o povo o ouvia, disse Jesus aos seus discípulos: Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e gostam das saudações nas praças, dos primeiros assentos nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto longas orações. Este hão de receber maior condenação. Gênesis 37. Jacó habitava na terra das peregrinações e de seu pai na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com os seus irmãos apacentando os rebanhos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zipla, mulheres de seu pai. E José trazia a seu pai mais notícias a respeito deles. Ismael amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no, e não lhe podiam falar pacificamente. José teve um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois ele lhes disse: Ouvi, peço-vos, este sonho que tive. Estávamos nós atando molhos no campo, e eis que o meu molho, levantando-se, ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Responderam-lhe seus irmãos: Tu, pois, reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve José outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo: Tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua, 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti? Seus irmãos depois o invejavam, mas seu pai guardava o caso no seu coração. Ora, foram os seus irmãos apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai, vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe: Que procuras? Respondeu ele: Estou procurando meus irmãos. Diz-me, peço-te, onde apacentam eles o rebanho? Disse o homem: Foram-se daqui, pois ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu os seus irmãos e achou em Dotã. Eles o viram de longe e, antes que chegasse onde estavam, conspiraram contra ele,
para o matarem, dizendo uns aos outros: Eis que lá vem o sonhador. Vindo, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa das covas, e diremos uma besta fera, e devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Mas Ruben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles, dizendo: Não lhes tiremos a vida. Também lhe disse Ruben: Não derramareis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele. Disse isto para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai. Logo que José chegou a seus irmãos, estes despiram a sua túnica, a túnica de várias cores que ele trazia, e tomando lançaram-no na cova, mas a cova estava vazia, não havia água nela. Depois sentaram-se para comer, e levantando os olhos viram uma caravana de ismaelitas que vinha da Galileia, de Gileade, perdão. Nos seus camelos traziam tragacanto, bálsamo e mirra, que iam levar ao Egito. Disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e encobri-lo o seu sangue? Vinde, vendamo-lo a esse ismaelita, e não seja nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E escutaram os seus irmãos. E ao passarem os negociantes medianitas, tiraram José, alcançando-o da cova, e venderam-no por 20 siclos de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Ora, Ruben voltou à cova, e eis que José não estava na cova, pelo que resgatou as suas vestes, e tornando a seu irmão, disse: O menino não aparece, e eu onde irei? Tomaram então a túnica de José, mataram um cabrito, e tingiram a túnica com sangue. E enviaram a túnica de várias cores, mandando lavá-la, e seu pai dizer-lhe: Achamos esta túnica, vê se é a túnica do teu filho ou não. Ele reconheceu e exclamou: A túnica do meu filho. Uma besta fera o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs saco sobre os seus ombros e lamentou seu filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem ele, porém recusou ser consolado e disse: Na verdade, com choro hei de descer para o meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. Os medianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Salmos 28. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo. Não suceda que, calante a meu respeito, eu me torne semelhante aos que descem à cova. Ouve a voz das minhas súplicas quanto a ti clamo, quando levantas as minhas mãos para o teu santo templo. Não me arrastes juntamente com os ímpios e com os que praticam iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal no coração. Retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus feitos. Dá-lhes conforme o que fizeram às suas mãos. Retribui-lhes o que eles merecem, porquanto eles não atentam para as obras do Senhor, nem para que as suas mãos tenham feito. Ele os derrubará e não reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força, o meu escudo. Nele confio o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu cântico louvarei. O Senhor é a força do seu povo, Ele é a fortaleza salvadora para o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Esta foi a palavra e a nossa versão de leitura da Bíblia em 365 dias. Até lá!